Eu liguei para meus pais para dizer que minha esposa tinha morrido em um acidente e que meu filho estava na UTI, mas eles disseram que era o aniversário da minha irmã. Eu os cortei em silêncio. Uma semana depois, eles apareceram exigindo 50% do dinheiro do acordo. Oi Reddit, venho pensando em postar isso há meses. Já faz quase um ano desde que tudo desandou, mas eu preciso colocar isso para fora, porque foi tão bagunçado que até agora mal consigo acreditar que realmente aconteceu. Tenho 32 anos, homem, sou carpinteiro, faço trabalhos residenciais sob medida na região de Fênix. Um bom ofício, dinheiro estável. Construí de tudo, desde adegas para clientes ricos em Scottsdale até armários personalizados que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Minha esposa Nora tinha 29 anos, era professora da terceira série na escola primária local, uma daquelas professoras que as crianças realmente lembram. Ela sempre tinha alguma história sobre seus alunos que me fazia rir no jantar. E havia Owen, nosso filho de 7 anos, inteligente, já me ganhava no xadrez e tinha uma risada igual à da mãe. Éramos aquele casal que não se odiava depois de 7 anos, noites de cinema às sextas, batalhas de panquecas aos domingos, todas aquelas coisas entediantes que parecem sem sentido até desaparecerem. Nora sempre me provocava quando eu ficava muito nervoso com os jogos de beisebol do Owen, e eu a implicava por chorar em filmes da Disney. Coisas normais. Agora, minha família me tratava como se eu fosse o banco pessoal deles desde que me lembro. Meu pai pulava de um trabalho em armazém para outro, minha mãe limpava casas quando conseguia, viviam de salário em salário em um lugar que já deveria ter sido condenado anos atrás. Minha irmã mais nova, Sabrina, de 28 anos, morava com eles, trabalhava meio período em uma boutique enquanto perseguia o sonho de se tornar influenciadora. Por mais de uma década eu fui o alicerce da família. Aluguel atrasado? Liga para o Chan. O carro quebrou? Liga para o Chan. Sabrina estourava os cartões de crédito em falsificações de grife e luzes de ringue para o conteúdo dela? Isso mesmo, liga para o Chan. Eu cobria tudo porque era o que tinha que fazer, certo? Eu tinha que ser o responsável, já que ninguém mais assumia. O último resgate tinha sido apenas 2 meses antes do acidente. Nora costumava me repreender por isso. Amor, você não é o pai deles, ela dizia quando eu me estressava com mais uma transferência de emergência. Mas ela não insistia muito porque sabia que eu me sentia culpado por ter sido o único que colocou a vida nos trilhos. 15 de março começou normal. Eu estava em um canteiro de obras em Scottsdale instalando armários de cozinha personalizados quando meu telefone tocou. Número desconhecido, quase deixei ir para a caixa postal. É o Sean Sterling. Sim, quem fala? Aqui é o Sargento Herrera, da polícia de Fênix, senhor. Houve um acidente envolvendo sua esposa e seu filho. O senhor precisa vir imediatamente. Tudo parou. Lembro de largar minhas ferramentas, ver minha tupia cara cair no chão de mármore, estupidamente, pensar que deveria pegá-la. Senhor, ainda está aí. Que tipo de acidente? Colisão de veículo. O carro da sua esposa foi atingido por outro motorista. Sua esposa foi declarada morta no local. Seu filho está em estado crítico. Não me lembro de dirigir até o hospital, nem de estacionar. Meu amigo Rick me encontrou 20 minutos depois, sentado no meu caminhão no estacionamento da emergência, motor ainda ligado, só encarando nada. Rick é meu melhor amigo desde a faculdade, jogamos juntos na SU antes de eu estourar o joelho. Ele não é do tipo sensível, quando a coisa aperta Rick simplesmente resolve, sem perguntas, só soluções. Me dá suas chaves, ele disse, abrindo a porta do meu caminhão. Eu dirijo. Lá dentro, um médico me explicou. Nora tinha buscado Owen mais cedo para uma consulta no dentista. Às 2 da tarde, um motorista alcoolizado chamado Kevin Walsh avançou o sinal vermelho em Madison e Central. Walsh estava gravemente embriagado. Os exames mostraram que ele estava muito acima do limite legal. Sua F-150 atingiu em alta velocidade o Civic da Nora. Minha esposa não sobreviveu ao impacto. Owen sofreu ferimentos graves, trauma cerebral, ossos quebrados e lesões internas. Ele estava em estado crítico. Nós o colocamos em coma induzido para reduzir o inchaço cerebral, disse o médico. As próximas 72 horas são críticas. Eu estava naquela sala estéril ouvindo termos médicos que não entendia, e só conseguia pensar que Owen estava animado para mostrar o nado de costas no treino de natação, e agora talvez nunca mais acordasse. Foi quando liguei para meus pais. Minha mãe atendeu no quarto toque, havia barulho de fundo, música, pessoas rindo, sons de festa. Sean,
Você nos pegou bem no meio da festa de aniversário da Sabrina. Todo mundo está aqui. Espera, vou sair para te ouvir melhor. Eu ainda ouvi os saltos dela batendo, mas o barulho não sumiu completamente. Mãe, escuta, a Nora morreu. Acidente de carro. O Owen está em coma e eles não sabem se ele vai sobreviver. Silêncio. Oh meu Deus, Shane, isso é horrível. Eu esperei ela dizer que estavam vindo, que iam largar tudo e dirigir 2 horas até Fênix. Em vez disso, querido, sinto muito, mas não podemos sair agora. É a festa de aniversário da Sabrina. Alugamos a sala dos fundos do Romanos. Todos estão aqui. Os amigos do trabalho dela, Tanner, todos os parentes. Só o bolo já custou uma fortuna. E já pagamos todas as refeições. Seria super grosseiro simplesmente abandonar a festa. Eu afastei o telefone e fiquei olhando, achando que tinha ouvido errado. Minha esposa está morta. Seu neto pode morrer esta noite. Eu sei, querido. E todos nós lamentamos, mas a Sabrina vinha planejando essa festa há meses. Era o aniversário de ouro dela, 28 anos no dia 28, e ela disse que era o aniversário mais importante da vida dela. Além disso, os pais do Tanner estavam lá, conhecendo todos pela primeira vez. Você entende, não é? Iremos amanhã de manhã, disse ela. Bem, talvez amanhã à tarde, porque seu pai tem aquela entrevista no condado e não podemos nos dar ao luxo de ele perder. E a Sabrina quer fazer um brunch com o Tanner para se recuperar da comemoração e abrir os presentes, mas estaremos aí assim que pudermos. A ligação terminou com promessas que não foram cumpridas e uma sensação doentia no meu estômago. Rick apareceu na sala de espera com café e, de alguma forma, já tinha entrado em contato com os pais da Nora no Colorado, arranjado voos para eles e avisado meu chefe sobre a licença de emergência, tudo isso enquanto eu permanecia em choque. Seus pais estão vindo, ele perguntou, acomodando-se na cadeira de plástico ao meu lado. Festa de aniversário da Sabrina, eu disse. Rick apenas assentiu, já tinha lidado o suficiente com a minha família para entender a situação. Os 3 dias seguintes foram um borrão. Owen passou por 2 cirurgias de emergência para aliviar a pressão no cérebro. Eu dormi em uma poltrona reclinável ao lado da cama dele, ouvindo as máquinas que o mantinham vivo, observando os monitores que significavam a diferença entre meu filho viver ou morrer. Os pais da Nora voaram e revezaram comigo, trazendo comida que eu não conseguia comer e cuidando dos preparativos do funeral que eu não tinha forças para enfrentar. Meus pais ligaram 2 vezes, uma para pedir notícias, outra para dizer que viriam com certeza no início da semana seguinte, depois da entrevista do meu pai e do brunch pós-aniversário da Sabrina com o Tanner. Eles não apareceram nem no início nem no fim da semana seguinte. Enquanto isso, Rick basicamente se mudou para minha casa. Garantiu que as contas fossem pagas, que o gramado fosse cortado, que o quarto do Owen permanecesse pronto. Ele organizou os caras da nossa equipe para cobrirem visitas ao hospital, para que eu pudesse tomar banho e dormir em uma cama de verdade de vez em quando. Apoio sólido de pessoas que realmente se importavam. No 6º dia, os olhos do Owen se abriram por apenas alguns segundos, confusos e desfocados, mas definitivamente conscientes. Eu chorei mais do que desde a morte da Nora, segurando sua mão e dizendo que o papai estava ali. O médico disse que acordar era apenas o primeiro passo. Lesões cerebrais eram imprevisíveis, poderiam resultar em perda de memória, problemas cognitivos, mudanças de personalidade, mas meu filho estava vivo, e isso bastava. A recuperação do Owen foi brutal. Aquele menino que costumava me destruir no xadrez não conseguia lembrar formas básicas. Às vezes me olhava com olhos confusos e assustados, às vezes sabia quem eu era, às vezes não. O lado esquerdo do corpo dele ficou fraco por causa da lesão cerebral, então segurar uma colher ou andar em linha reta se tornaram grandes vitórias. 3 vezes por semana fazia fonoaudiologia porque tinha perdido parte do vocabulário, fisioterapia para o controle motor, tudo. Eu assistia a cada sessão, fazia anotações, aprendia os exercícios para poder praticar com ele em casa. Transformei nossa sala de estar em um mini centro de reabilitação. As contas do hospital começaram a se acumular de forma absurda. Mesmo com o seguro, estávamos lidando com números que davam náuseas só de pensar. Só a estadia na UTI já chegava a 6 dígitos, e o centro de reabilitação cobrava milhares por mês. Equipamentos especializados, modificações em casa, aulas particulares, tudo isso somava uma quantia que te mantém acordado à noite fazendo contas na calculadora às 3 da manhã. Foi então que Jeffrey Park ligou. Primo do Rick, recomendaram o Jeffrey para casos de danos pessoais. Ele sabia lidar com acordos de motoristas alcoolizados e tinha reputação de fazer as seguradoras pagarem.
Senhor Sterling, disse na nossa primeira reunião, já analisei tudo. Kevin Walsh tem histórico, 2 incidentes anteriores, carteira suspensa 2 vezes, e estava dirigindo sem seguro apesar de ordens judiciais. Mas o veículo pertencia ao empregador dele, e a apólice comercial deles tem um limite de responsabilidade de vários milhões de dólares. Eu nunca tinha sequer pensado em tanto dinheiro, nunca tinha visto um cheque com mais de 4 zeros. Dada a morte da sua esposa e os ferimentos do seu filho, continuou Jeffrey, além do padrão claro de negligência do Walsh, a seguradora quer fazer um acordo rápido. Eles não podem arriscar um julgamento no júri em que um motorista alcoolizado matou uma professora e deixou com sequelas cerebrais uma criança de 7 anos. A proposta inicial já veio substancial. Jeffrey disse que poderíamos pressionar por mais, mas honestamente já era mais do que eu conseguia processar, o suficiente para custear o tratamento do Owen para sempre, o suficiente para ele nunca precisar de nada. Mencionei o acordo aos meus pais em uma das ligações semanais, não disse o valor, apenas que as coisas estavam boas financeiramente e que não precisaríamos nos preocupar com as contas médicas. A resposta foi imediata, graças a Deus, disse minha mãe. Estávamos tão preocupados com o peso financeiro, essas coisas podem destruir famílias se não forem bem administradas. O que quer dizer? Perguntei. Bem, você vai precisar de ajuda para administrar esse tipo de dinheiro. Seu pai sabe bastante sobre investimentos e planejamento financeiro, deveríamos nos reunir todos quando tudo estiver resolvido. Meu pai, que tinha torrado a herança do próprio pai em poucos meses comprando um barco de pesca que usou 2 vezes, estava oferecendo conselhos de investimento. Mas deixei passar, exausto demais para discutir e, sinceramente, apenas grato porque o Owen estava melhorando. O acordo foi fechado em uma terça-feira no início de junho. Jeffrey estruturou tudo perfeitamente, a maior parte foi para um fundo médico para o Owen, que eu não podia mexer exceto para despesas aprovadas, com o suficiente em liquidez para necessidades imediatas e gastos da casa. Inteligente, seguro, exatamente como a Nora teria querido. Liguei para meus pais naquela noite com uma atualização simples. Sean, isso é maravilhoso, minha mãe praticamente gritou. Precisamos comemorar, por que não vamos todos aí neste fim de semana? Não precisam fazer uma viagem especial, o Owen ainda tem terapia e estamos tentando manter a rotina estável. Ah, isso não é apenas para comemorar, meu pai entrou na conversa, devia estar no viva voz. Precisamos discutir a situação da família. Esses acordos envolvem muitas considerações. O que quer dizer? Bem, disse minha mãe, estruturas de apoio familiar, garantir que todos sejam cuidados durante a recuperação. A Sabrina tem passado por um momento tão difícil desde o aniversário, perceber que está quase aos 30 sem ter nada realmente a abalou. E seu pai tem tido problemas nas costas, lá estava, eu deveria ter visto isso vindo de longe. O acordo era para o tratamento médico do Owen, claro, mas esses valores geralmente são muito maiores do que as despesas médicas reais. A compensação por sofrimento emocional, sofrimento da família, perda de consórcio, não é tudo destinado a contas médicas. A ideia de meus pais receberem uma parte disso me deixou fisicamente enjoado. Conversamos quando vocês visitarem, eu disse, encerrando a ligação. Neste fim de semana. Então minha mãe disse que viriam no sábado de manhã. E de fato apareceram, os 3, mãe, pai e Sabrina, chegando na velha Chevy batida do meu pai, como se fossem uma equipe barata de intervenção. Minha mãe trouxe uma caçarola e sua bolsa da igreja, meu pai carregava uma pasta de manila grossa com papéis que pareciam suspeitosamente oficiais, e a Sabrina estava rolando no celular como se tudo aquilo fosse um grande incômodo. Owen estava dormindo no andar de cima, ainda cansado da terapia. Rick estava lá ajudando a instalar barras de segurança no banheiro. Sean, minha mãe entrou distribuindo beijos no ar que nem encostaram. A casa está boa, considerando tudo. Rick. Meu pai acenou com a cabeça de forma rígida, nunca gostou do Rick, provavelmente porque ele sempre enxergou as besteiras deles e nunca teve medo de falar. Senhor e senhora Sterling, Rick respondeu de forma neutra. Sabrina. Sabrina nem levantou os olhos do celular. Oi, podemos ser rápidos? Tenho planos de verdade hoje à noite. Sentamos na sala de estar, meu pai abriu sua pasta de manila como se fosse uma reunião de negócios. Sean, estivemos pesquisando sobre distribuição de indenizações, começou ele, conferindo suas anotações. Normalmente, esses valores incluem compensação pelo sofrimento emocional de toda a família. Toda a família? Rick perguntou do batente da porta da cozinha.
Ele não deveria participar da conversa, mas eu estava feliz que ele tivesse ficado por perto. Minha mãe lançou a ele um olhar irritado. Isso é assunto de família, Rick. Rick fica, eu disse. Ele tem sido mais família para mim nesses últimos meses do que qualquer outra pessoa. Isso atingiu em cheio, mas minha mãe continuou com aquele sorriso falso. O que seu pai quer dizer é que todos fomos afetados por essa tragédia. O estresse, o trauma emocional, o impacto financeiro de viajar para cá e para lá, de tirar folgas do trabalho, eu quase ri. Eles tinham visitado 3 vezes em 4 meses, e tirar folga do trabalho significava meu pai ligar dizendo estar doente no emprego de meio período no armazém. Aqui está o que pensamos, meu pai prosseguiu, tirando um documento digitado. Obviamente, as necessidades do Owen são prioridade, mas deveria haver uma provisão para apoio e recuperação da família. Estamos propondo uma divisão 50-50, metade vai para o fundo do Owen, o que faz sentido dados os ferimentos dele, e a outra metade é distribuída entre os membros da família para ajudar todos a se reerguerem. A sala ficou em silêncio absoluto. Reerguer de quê? Eu perguntei. Bem, Sabrina falou pela primeira vez, o trauma emocional afeta todo mundo, e existem considerações práticas. Eu preciso organizar minha vida antes dos 30, e tudo isso tem sido super estressante. Mal consigo focar na criação de conteúdo por causa de todo esse drama familiar. Ela finalmente levantou os olhos, revirando-os. Além disso, sejamos realistas, a Nora provavelmente gostaria que a família fosse cuidada, certo? Quer dizer, se ela realmente se importasse com família. A temperatura na sala caiu uns 20 graus. Rick ficou completamente imóvel, até meus pais pareceram chocados. O que você acabou de dizer? Perguntei baixinho. Sabrina deu de ombros como se não tivesse acabado de insultar minha esposa morta. Só estou dizendo, se a Nora fosse essa grande pessoa que todo mundo age como se fosse, ela teria querido que todos fossem apoiados. Ela sempre achou que era melhor do que nós, com aquele trabalho de professora, a casinha perfeita e a família perfeita. Sabrina, minha mãe repreendeu com dureza. Chega! Será mesmo? Ela nunca gostou de nós, nunca quis que o chão ajudasse a família, sempre fazia aqueles comentários passivo-agressivos sobre limites e dependência. Talvez se tivesse sido mais solidária com a família, Sabrina, calha a boca, eu a cortei. Essa mulher de 28 anos, morando no porão dos meus pais, estava falando mal da minha esposa morta. Diga mais uma palavra sobre a Nora e eu vou fazer você se arrepender. Tudo bem, filho, meu pai entrou rápido, tentando desarmar a bomba que a Sabrina tinha acabado de jogar. Do jeito que vemos, aproximadamente metade iria para apoio da família. A Sabrina receberia uma parte substancial para se estabelecer de verdade. Sua mãe e eu pegaríamos, e os pais da Nora? Interrompi. Minha mãe pareceu confusa. O que tem eles? Bem, eles não são mais parentes de sangue, meu pai disse, como se fosse óbvio. Com a Nora morta, são essencialmente estranhos. Rick fez um som de engasgo. Eles têm estado aqui toda semana, eu disse. Cuidaram da terapia do Owen quando eu não pude estar presente. Isso é bonito, disse minha mãe com aquele tom condescendente que eu lembrava da infância, mas estamos falando de considerações práticas. Sabrina bufou. Os pais da Nora são ricos de qualquer jeito, não precisam de ajuda como a gente. Eu olhei para aquelas 3 pessoas na minha sala de estar, na casa que eu tinha compartilhado com minha esposa morta, fazendo planos para lucrar com a morte dela enquanto insultavam sua memória. Vou pensar sobre isso, eu disse. Claro, minha mãe sorriu. Mas precisamos agir rápido, você não quer esse dinheiro parado sem ser administrado. Eles ficaram mais 1 hora. Quando Owen acordou e desceu, fizeram carinho nele por exatos 5 minutos antes de voltar ao planejamento financeiro. Sabrina até tentou fazer uma selfie com um tio favorito, mas desistiu quando ele estava confuso demais e cansado para sorrir. Logo depois que eles foram embora, Rick e eu sentamos na cozinha tomando café e ouvindo Owen jogar videogame. Eles vão pressionar forte, Rick disse. Você sabe o que vai fazer. Eu olhei para o Owen pela porta. Vou dar a eles exatamente o que merecem, eu disse. Na semana seguinte, comecei a documentar tudo, telefonemas, mensagens, e-mails, construindo um registro exato do que estavam fazendo. Minha mãe ligava diariamente com ideias sobre o acordo, meu pai enviava impressões de estratégias de investimento que encontrava na internet, e as mensagens da Sabrina eram as piores. Uma mistura constante de reclamações sobre a vida dela com insinuações de que precisava de dinheiro.
Mamãe disse que você está sendo teimoso sobre compartilhar. A nora provavelmente teria sido mais generosa. Ela estava sempre tentando provar que era a pessoa melhor, RS. Eu também guardei 2 fotos no meu celular, imagens que tinha tirado para o seguro e registros médicos do Owen. Uma mostrava a realidade da nossa perda, a outra mostrava o Owen no período mais crítico no hospital, inconsciente e conectado a equipamentos médicos. Provavelmente eu não deveria ter guardado aquelas fotos, mas algo nelas parecia importante. Aquilo não eram conceitos abstratos nem números de seguro, era realidade. Enquanto minha família comemorava o aniversário da Sabrina, Jeffrey tinha me alertado sobre a pressão familiar assim que os valores do acordo fossem conhecidos. Infelizmente, riqueza repentina traz à tona o pior das pessoas, até famílias podem criar expectativas irreais sobre fundos destinados ao tratamento médico. Não é mesmo, Jeffrey? Brincadeira. Liguei para meus pais no sábado seguinte, disse que estava pronto para uma conversa séria sobre o acordo e perguntei se poderiam vir naquela noite. Owen estaria no primeiro pernoite desde o acidente, outro marco, então poderíamos falar livremente. Ah, maravilhoso! Minha mãe se entusiasmou. Seu pai tem trabalhado em projeções que serão muito úteis. Eles apareceram às 7 horas em ponto, com reforço, Sabrina e um cara de terno barato, que acabou sendo um consultor financeiro que minha mãe de alguma forma convenceu a participar dessa bagunça. O consultor, Kevin alguma coisa, parecia desconfortável desde o início, ficava olhando ao redor como se esperasse câmeras escondidas ou quisesse ter certeza de onde ficavam as saídas. Sean, começou minha mãe, acomodando-se na poltrona favorita da nora sem pedir, estamos tão orgulhosos de como você lidou com isso. É preciso maturidade reconhecer que o apoio familiar é crucial em momentos assim. Meu pai tinha preparado uma apresentação de verdade, puxou cartolinas com gráficos de pizza mostrando como o dinheiro poderia ser distribuído. Como podem ver, explicou ele, apontando para os diferentes pedaços como se estivesse apresentando resultados trimestrais, essa distribuição garante que as necessidades de todos sejam atendidas enquanto mantemos o fundo principal do Owen. O consultor financeiro analisava os gráficos com horror crescente, provavelmente percebendo que tinha sido arrastado para algum tipo de esquema de extorsão familiar. A parte da Sabrina, continuou meu pai, a estabeleceria de verdade. Aprendi muito sobre mim mesma desde meu aniversário, acrescentou Sabrina, claramente ensaiada mas incapaz de esconder a atitude. Sua mãe e eu usaríamos nossa parte para cuidar dos médicos essenciais, minha cirurgia nas costas, o tratamento dentário dela, além da segurança da aposentadoria. Sacrificamos tanto ao longo dos anos ajudando você na faculdade, apoiando a família que tinha me socorrido exatamente 0 vezes em 15 anos, enquanto eu cobria as contas deles constantemente. O consultor financeiro finalmente falou, preciso dizer, isso é incomum. Fundos de indenização geralmente são geridos pelo beneficiário principal de acordo com as estruturas legais. Entendemos as tecnicalidades legais, interrompeu meu pai, abanando a mão como se o cara fosse apenas difícil, mas isso é sobre valores familiares, apoio da família durante a tragédia. Você tem razão, eu disse, isso é sobre valores familiares. O rosto da minha mãe se iluminou como manhã de Natal. Eu sabia que você veria a razão. Antes de discutirmos os detalhes, quero que todos entendam exatamente do que estamos falando. Tirei a primeira foto e a coloquei sobre a mesa de centro, na frente dos gráficos de pizza. A sala ficou em silêncio absoluto. Isto representa a nossa perda, eu disse, observando os rostos deles. Isto foi o que aconteceu enquanto vocês comemoravam o aniversário da Sabrina. Minha mãe arfou e desviou o olhar, meu pai ficou pálido, o consultor financeiro se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Acho que houve um mal-entendido, ele gaguejou. Isso parece ser um assunto privado, eu devo ir. Ele praticamente correu para a porta, deixando os cartões de visita espalhados sobre a mesa. Coloquei a segunda foto ao lado da primeira. E isto é a outra metade. Este é o Owen na UTI pediátrica, lutando pela vida, enquanto vocês estavam ocupados demais para visitar. Sabrina encarava as fotos, toda aquela atitude fabricada evaporando, pela primeira vez desde que tinha entrado parecia genuinamente desconfortável. É disso que vocês querem uma porcentagem? É disso que acham que tem direito? Da morte da minha esposa e da lesão cerebral do meu filho? E você, Sabrina, é disso que vem falando mal enquanto me manda mensagens? Sabrina ficou completamente pálida. Sean, eu não quis, você quis dizer cada palavra. Você esteve insultando minha esposa morta. O silêncio foi ensurdecedor. Agora saiam da minha casa, eu disse. Todos vocês.
Não voltem nunca mais. Eles foram embora sem dizer mais nada, abandonando os gráficos e cartões de visita na minha mesa de centro. Eu juntei tudo e joguei a pilha inteira na lareira, depois fiquei sentado no escuro pensando na Nora e no que ela teria dito sobre essa confusão. Ela teria ficado de coração partido, mas não surpresa. Algumas pontes existem para ser queimadas. Pensei que aquilo encerraria tudo. Estava errado. Dentro de 48 horas, meu telefone começou a explodir com ligações de tios, tias e primos com quem eu não falava há anos. De repente, todos eram especialistas em lealdade familiar e responsabilidade financeira. Meus pais tinham espalhado a versão de que eu me recusava a ajudar a família em seu momento de necessidade. O tio Pat deixou uma mensagem de voz me chamando de egoísta que esqueceu de onde veio. A tia Daniele mandou mensagem dizendo que a Nora teria vergonha do meu comportamento. O primo Jeff, a quem eu tinha socorrido de uma falência 3 anos atrás, teve a audácia de me dar sermão sobre obrigações familiares em uma mensagem no Facebook. Mas a verdadeira campanha começou quando perceberam que eu não estava atendendo as ligações. O assédio da Sabrina foi o pior. Ela passou de insultos sutis para ataques cruéis contra Nora, provavelmente achando que não tinha mais nada a perder. Começou a postar nas redes sociais sobre membros da família que acham que são melhores que os outros e sobre pessoas que morrem e, de repente, viram santos, mesmo tendo sido idiotas em vida. Qualquer um que conhecia nossa família entendia exatamente de quem ela falava. O ponto de ruptura foi quando ela apareceu na escola do Owen tentando buscá-lo sem autorização. O diretor me ligou numa quinta-feira à tarde. Sr. Sterling, sua irmã esteve aqui tentando buscar o Owen. Ela disse que havia uma emergência familiar, mas o Owen parecia não conhecê-la muito bem e ficou nervoso. Seguimos o protocolo e não o liberamos, mas achei que o senhor deveria saber. Corri para a escola imediatamente. Owen estava no escritório confuso e assustado. Quando me viu, desabou em lágrimas. Sabrina estava sob efeito de alguma coisa às 2 da tarde de uma quinta-feira e tentou sequestrar meu filho. Liguei para a polícia do estacionamento da escola, registrei boletim por tentativa de sequestro e garanti que eles entendessem que a Sabrina não tinha autorização para nenhum contato com o Owen. Consegui uma ordem de restrição no mesmo dia. Mas a campanha dela nas redes sociais piorou. Passou a publicar longos desabafos sobre familiares narcisistas e mortos que são adorados só porque se foram. Postou fotos antigas da Nora em encontros de família com legendas como: algumas pessoas agem doces em público, mas são manipuladoras em casa. Enquanto isso, meus pais começaram a aparecer em lugares onde achavam que eu estaria. Meu pai esperou do lado de fora da sessão de fisioterapia do Owen tentando me abordar no estacionamento. Minha mãe ligou para o centro de terapia fingindo ser contato de emergência do Owen e pedindo informações sobre o progresso dele. Continuavam tentando se inserir em nossas vidas como se nada tivesse acontecido. O assédio ficou tão ruim que precisei envolver advogados. Jeffrey enviou cartas de cessar e desistir, deixando claro o que aconteceria se continuassem tentando contato comigo ou com o Owen. Ameaças de novas ordens de restrição e acusações de perseguição finalmente chamaram a atenção deles. Mas o estrago já estava feito. A família estendida tinha escolhido lados e a maioria acreditou na versão em que eu era o egoísta impedindo que o dinheiro chegasse às pessoas que me ajudaram a crescer. A campanha da Sabrina tinha envenenado metade dos meus parentes contra a memória da Nora. A parte mais triste é que não senti nada ao ver isso acontecer, nem culpa nem satisfação, apenas um reconhecimento vazio de que eles tinham mostrado suas verdadeiras cores. Eu já estava exausto. O Owen, por outro lado, estava prosperando. A fala dele estava quase de volta ao normal, as habilidades motoras melhorando a cada dia. Ele tinha voltado a fazer piadas. Quando finalmente me venceu no xadrez pela primeira vez desde o acidente, depois de 3 meses treinando até chegar àquele nível, deixei que ficasse acordado 1 hora a mais e pedimos comida chinesa para comemorar. Eu também tinha começado a cuidar de mim. Voltei à academia, passei a me alimentar melhor, até comecei a namorar de novo. Nada sério, apenas lembrando que eu ainda era uma pessoa além de ser pai e cuidador do Owen. A Nora teria querido que eu vivesse, não apenas sobrevivesse. O dinheiro do acordo estava cumprindo exatamente sua função, garantir que o Owen tivesse o melhor tratamento enquanto assegurava o futuro dele. Fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação cognitiva, tutoria especializada, tudo o que precisava para se recuperar o máximo possível. A vida estava realmente ficando boa de novo, o que tornou o que aconteceu depois ainda mais revoltante.
Eis o que minha família nunca entendeu sobre ser o responsável. Quando você para de alimentar comportamentos destrutivos, as pessoas enfrentam as consequências naturais de suas escolhas. E a situação da Sabrina se deteriorou rapidamente. O primeiro dominó foi o colapso total dela nas redes sociais. A ordem de restrição tinha cortado seu acesso a mim e ao Owen, então ela dobrou a aposta no assédio online. Começou a postar desabafos cada vez mais insanos sobre a nora, chamando-a de tudo, desde pessoa falsa até coisas piores que não vou repetir. A última postagem incluía uma foto da nora do nosso casamento com chifres de diabo desenhados. Coisa de classe, não é? O problema é que Fênix não é uma cidade tão grande. Pessoas que conheciam a nora, colegas professores, pais da escola do Owen, nossos vizinhos, começaram a ver as postagens da Sabrina. Prints foram compartilhados, grupos comunitários do Facebook pegaram a história. De repente, a campanha dela para destruir a reputação da nora estava saindo pela culatra de forma brutal. O emprego dela na boutique foi o primeiro a desaparecer. O dono da loja foi inundado com ligações de clientes que tinham visto as postagens e não queriam alguém que atacava mães falecidas representando o negócio deles. Depois, o Instagram dela foi denunciado e suspenso por assédio, e logo o TikTok também. Todos aqueles anos construindo a marca dela se foram em uma semana. Mas a verdadeira bomba do karma ainda estava por vir. Os pais do Tanner tinham acompanhado toda a confusão nas redes sociais. Eram ricos de Tucson, do tipo que pesquisava as namoradas do filho no Google e monitorava sua presença online. Já estavam preocupados com a instabilidade financeira da Sabrina e o drama familiar. Verem ela atacar publicamente uma mulher morta enquanto tentava extorquir dinheiro do viúvo foi, aparentemente, a gota d'água. A mãe do Tanner ligou para ele. O Tanner ligou para Sabrina e a conversa foi brutal. Prints das postagens dela foram enviados para toda a família dele. O anel de noivado voltou para a avó do Tanner. Os planos de casamento foram cancelados. Mas aqui é onde fica lindo. O pai do Tanner era sócio de um escritório de advocacia de médio porte em Tucson. Ele planejava oferecer a Sabrina uma vaga inicial no escritório como presente de casamento, para ajudá-la a começar uma carreira de verdade. Isso obviamente não ia mais acontecer. Em vez disso, ele fez algumas ligações em Fênix, avisando outros escritórios sobre uma mulher chamada Sabrina Sterling que tinha assediado publicamente uma vítima de acidente morta e tentado extorquir dinheiro de indenização. Garantiu que o nome dela fosse marcado nos sistemas de RH da cidade inteira. De repente, ela não conseguia emprego decente em lugar nenhum. Cada candidatura levava a uma pesquisa no Google que mostrava a campanha de assédio dela. Vagas iniciais em escritórios, posições no varejo, até fast food, ninguém queria a responsabilidade de empregar alguém que tinha provado ser capaz de atacar famílias em luto nas redes sociais. Ela tentou mudar de nome nas candidaturas, mas postagens em redes sociais são permanentes. As capturas de tela viviam para sempre. O rosto dela estava ligado àqueles comentários horríveis sobre a nora e as pessoas tinham boa memória. Em agosto, ela estava completamente desempregável, morando com meus pais em tempo integral, sem renda, sem perspectivas, assistindo suas contas de redes sociais perderem seguidores enquanto as pessoas deixavam de seguir a mulher louca que atacava mães falecidas. Seus sonhos de influenciador estavam mortos, sua reputação destruída, seu futuro arruinado. Os problemas pessoais pioraram. Beber durante o dia se transformou em problemas sérios. O primeiro incidente aconteceu em setembro, perdeu a carteira de motorista e foi obrigada a fazer aconselhamento. O segundo incidente em novembro levou a consequências legais e tratamento ordenado pelo tribunal. Meus pais não podiam pagar as taxas legais. Enquanto isso, meus pais descobriram como era a vida sem o resgate mensal do chão. A cirurgia de costas do meu pai foi adiada indefinidamente, ele não podia pagar a franquia. Minha mãe assumiu trabalhos extras de limpeza para cobrir o básico, trabalhando para senhoras ricas em Scottsdale que a pagavam para esfregar banheiros enquanto seus filhos iam para escolas particulares. 3 adultos sem dinheiro, sem perspectivas, com um desespero crescente. Sabrina culpava todo mundo pelos problemas dela, a nora por me virar contra a família, eu por abandonar os parentes de sangue, o Tanner por ser classista. Nunca, nenhuma vez, assumiu responsabilidade. A campanha familiar nas redes sociais também saiu pela culatra. Quando você expõe publicamente seu desespero financeiro enquanto ataca vítimas de acidentes mortas, as pessoas te evitam em vez de ajudar. Amigos da igreja, vizinhos, parentes distantes, todo mundo ficou muito ocupado quando meus pais apareceram pedindo ajuda. No inverno, estavam enfrentando despejo, 30 dias para conseguir o aluguel atrasado ou encontrar outro lugar para se abrigar.
Foi então que o verdadeiro desespero bateu e minha irmã, com sérios problemas, desempregável e prestes a ficar sem teto, decidiu fazer uma última jogada desesperada. 20 de dezembro, quase 9 meses depois do acidente, Sabrina apareceu na minha porta sozinha. Não com meus pais desta vez, só ela, parecendo que tinha vivido no carro. Estava mais magra, o cabelo oleoso, roupas sujas, mãos tremendo, o clássico visual de fundo do poço, mas os olhos ainda tinham aquela mesma raiva de sempre. Owen estava em uma festa de Natal com os colegas de classe, outro marco na recuperação dele. O garoto estava indo tão bem que os médicos já falavam em liberá-lo para esportes de contato no ensino fundamental, coisa que a Sabrina não sabia e nem se importava. Sean, ela disse, balançando levemente na minha varanda, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Por favor, mas até o pedido dela soava raivoso. Só 5 minutos. Eu a deixei entrar, mantive-a na entrada, não ia deixá-la se sentir confortável na minha casa novamente. Eu errei, ela disse sem rodeios. As postagens, as coisas que falei da Nora, eu estava chateada e com raiva e errei. Sem brincadeira. Mas não foi tudo culpa minha. Você nos cortou sem aviso, nos deixou sofrer enquanto você ficava sentado em cima de milhões de dólares. Família não faz isso com família. Lá estava, mesmo no fundo do poço. Ela não conseguia assumir total responsabilidade, ainda precisava me culpar pelas escolhas deles. Postei aquelas coisas porque estava desesperada, porque você nos abandonou quando precisávamos de ajuda. A Nora entenderia, ela era professora, sabia como o desespero faz as pessoas fazerem loucuras. Ela me perdoaria pelas postagens, porque saberia que eu só estava machucada. Ela era compassiva sim, mesmo que tivéssemos nossas diferenças. Eu encarei aquela mulher patética na minha entrada, ainda invocando o nome da minha esposa morta depois de passar meses chamando-a de nomes horríveis nas redes sociais. Só estou me perguntando, como você ainda tem a cara de pau de me mostrar o seu rosto, Sabrina? O rosto dela ficou vermelho. Eu estava desesperada, as pessoas dizem coisas estúpidas quando estão desesperadas. Você sabe como é perder tudo. Eu perdi minha esposa e quase perdi meu filho. Você perdeu seu emprego porque desrespeitou minha esposa morta. Não é a mesma coisa. Você tem razão, não é? Ela começou a chorar. Vamos ser despejados na próxima semana. A mamãe está trabalhando em 3 empregos, mas não é suficiente. O papai não pode trabalhar por causa das costas. Eu não consigo ser contratado em lugar nenhum por causa daquelas capturas de tela. Precisamos de ajuda. Tarde demais, eu disse. Você tem que ir embora agora. Eu não quis, eu estava com raiva do Tanner, de perder tudo, e descontei nela. Mas ela está morta, Sean, não pode mais ser ferida por palavras. Nós estamos vivos e estamos sofrendo. Foi então que entendi o quão completamente quebrada ela estava. Quer saber o que a Nora realmente pensaria disso? Perguntei. Sabrina assentiu com entusiasmo, provavelmente achando que finalmente tinha encontrado uma brecha que poderia funcionar. Ela pensaria que você é exatamente o tipo de pessoa de quem tentou proteger nossa família. Pensaria que atacar uma mãe morta enquanto tenta lucrar com a lesão cerebral do filho dela prova que estava certa sobre o seu caráter. E pensaria que eu e o Owen estamos melhores sem você em nossas vidas. A esperança morreu nos olhos dela, substituída por pura raiva. Vai se ferrar, Sean. Vai se ferrar você e sua esposa morta. Ela fez de você um idiota egoísta. Foi quando perdi a paciência. Segurei o pescoço dela. Não ouse. Em seguida, abri a porta e a empurrei para fora. Cai fora daqui e nunca mais apareça perto de mim ou do meu filho, porque se você aparecer, eu prometo que vou transformar a sua vida em um inferno pior do que já é. Ela parecia ter levado um tapa, ficou parada como um cachorro ferido. Você vai mesmo deixar a família ficar sem teto em vez de compartilhar dinheiro sujo de sangue? Sean, você não pode, saiu gritando que o karma iria me alcançar eventualmente. Eu a vi tropeçar até um Honda velho que não reconheci, provavelmente emprestado ou roubado, e desaparecer na noite. 2 dias depois, Rick me ligou com notícias. Sabrina tinha sido presa por embriaguez em público e agressão. Aparentemente, tinha ido a um bar depois de sair da minha casa, ficou violentamente bêbada e atacou uma mulher que parecia com aquela bruxa professora que roubou meu irmão. Passei o Natal com minha irmã na cadeia. Meus pais tentaram ligar pedindo dinheiro para a fiança. Eu não atendi. Eles apareceram no meu escritório na véspera de Ano Novo, parecendo que tinham envelhecido 10 anos em 10 meses.
A segurança os escoltou para fora. Pelo que soube, tinham se mudado para a casa da minha tia em Flagstaff, dormindo em sofás e fazendo bicos. Sabrina estava em um programa de reabilitação imposto pelo tribunal, enfrentando acusações de agressão e ainda desempregada. Suas contas de redes sociais foram desativadas, seus sonhos de influenciadora mortos, sua reputação permanentemente destruída. Ela destruiu a própria vida e eu não senti nada além de satisfação em ver isso acontecer. Owen está incrível agora, recuperação completa. Os médicos dizem que ainda há alguns pequenos problemas motores, mas o cérebro dele está basicamente curado. Rick nos visita todos os dias, os pais da Nora ligam semanalmente para falar com Owen. Isso é o que significa família. Algumas pessoas não merecem perdão, não importa o quanto sofram. Na véspera de Ano Novo, minha noiva infiel anunciou que se arrependia de ter deixado o ex. Para ela, eu era a aposta segura e ele era a emoção, mas quando o noivo entediante e o ex selvagem se uniram, todo o esquema dela desmoronou na frente de todos. Oi Reddit, então toda essa bagunça começou na véspera de Ano Novo, quando minha noiva decidiu que a meia-noite era o momento perfeito para dizer que se arrependia de ter deixado o ex, na frente de todos, sim. Esse foi o começo. Eu, homem de 27 anos, fiquei quieto naquela noite, mas o que aconteceu depois se transformou em algo que nenhum dos meus amigos esperava. Digamos apenas que ela pensou que estava controlando o jogo, até que o tabuleiro virou. Festas de Ano Novo deveriam ser aquelas noites que você lembra pelas razões certas, risadas, música, pessoas gritando a contagem regressiva como se estivessem invadindo a Normandia, depois abraços e beijos quando o relógio marca meia-noite. Era isso que eu pensei que estava planejando quando Nancy, minha noiva de 26 anos, insistiu para que organizássemos a festa perfeita na casa dela. Tínhamos todas as decorações, chapéus idiotas, balões colados nas paredes, um relógio barato de contagem regressiva piscando números rápido demais, o pacote completo. Achei que seria uma daquelas noites em que todos sairiam felizes. Mas acabou sendo uma noite que nunca vou esquecer, só que pelo motivo oposto. Cerca de 15 pessoas estavam apertadas no apartamento, meu irmão Jack e a namorada dele, os irmãos de Nancy, Oli e Stella, alguns amigos meus da faculdade e colegas de trabalho dela. Todos rindo, gritando, tentando falar por cima da playlist que tocava alto no fundo. Nancy estava radiante naquele vestido azul que adorava, andando de um lado para outro para garantir que as tigelas de salgadinhos nunca ficassem vazias. Reconheço que ela sabia receber bem. Eu estava tranquilo no sofá, observando todos animados para meia-noite. Quando a contagem regressiva começou, a energia subiu de nível. As pessoas gritavam 10, 9, 8, se aproximando da TV, Jack abraçava a namorada, Stella filmava no celular, todos prontos para o beijo clichê da meia-noite. Nancy agarrou meu braço, inclinou-se para mim como se fossemos viver o momento de casal perfeito. A meia-noite chegou, fogos de artifício na tela, todos gritando Feliz Ano Novo, casais se beijando. Eu me virei para Nancy esperando o mesmo. Em vez disso, ela se aproximou do meu ouvido e disse, alto o suficiente para metade da sala ouvir, nunca vou te amar como amei o Casper. Eu congelei, achei que tinha entendido errado, mas então ela completou, sorrindo como se fizesse um brinde, às vezes me arrependo de tê-lo deixado por você. Foi como se o ar tivesse sumido da sala. O celular de Stella quase caiu, a namorada de Jack arregalou os olhos, até Oli parecia querer sumir no carpete. Os outros estavam no meio de beijos ou gritos e logo perceberam que algo estava errado e ficaram em silêncio. Eu não fiquei parado feito idiota, dei um sorriso irônico e disse, uau, momento perfeito Nancy, muito elegante. Ela piscou como se não esperasse resposta. Coloquei meu copo de plástico no balcão com força para fazer barulho e falei, acho que já sei qual é minha resolução de ano novo, não casar com uma mulher que ainda é obcecada pelo ex. Algumas pessoas se espantaram, um amigo de Jack até engasgou com a bebida. Nancy tentou me segurar, balbuciando espera, não é isso. Eu puxei o braço e disse, deixa para lá, você acabou de anunciar para todos aqui quem você realmente quer. As pessoas começaram a cochichar, evitando contato visual, alguns tentaram puxar conversa de novo, mas a festa tinha acabado. Nancy ficou parada, congelada, o vestido azul da sorte já não parecia tão sortudo. Peguei minha jaqueta na cadeira, acenei para Jack e falei, tô indo, me manda mensagem amanhã. Nancy me seguiu até a porta, tentou justificar que era só a empolgação da contagem regressiva, que não quis dizer aquilo. Eu cortei frio, você quis sim, mente bêbada revela verdades sóbrias, feliz ano novo. O corredor estava silencioso em comparação com o apartamento.
Apertei o botão do elevador ouvindo as vozes abafadas atrás da porta. Ela não saiu no corredor, provavelmente atordoada. Não briguei com ela na frente de todos. Quando cheguei lá fora, Jack me alcançou colocando o casaco. Cara, você tá bem? Dei de ombros, melhor agora do que depois do casamento. Ele balançou a cabeça meio rindo, meio irritado. Ela realmente disse isso em voz alta. Que idiota. Pois é, respondi tirando o celular do bolso. E o melhor é que todo mundo ouviu, não preciso provar nada. Andamos até o carro dele enquanto fogos estouravam ao longe e casais passavam de mãos dadas. Meu beijo de ano novo foi basicamente minha noiva confessando que preferia estar com o ex. Mas eu não estava arrasado, estava com raiva sim, mas calmo, aquele tipo de calma que significa que você já está planejando o próximo passo. Enquanto outros caras tropeçavam bêbados para casa, eu fazia anotações mentais. Passo 1 cancelar tudo. Passo 2 descobrir a verdade. Passo 3 garantir que Nancy nunca esquecesse a noite em que abriu a boca à meia-noite. Então sim, foi assim que meu ano de 2025 começou. Pensei, acho que estou solteiro de novo. Não era bem assim que eu planejava iniciar o ano, mas de um jeito distorcido talvez tenha sido o melhor presente que eu poderia receber, pelo menos a máscara caiu na frente de todos. No dia seguinte fui para a casa de Jack. Meu celular parecia uma máquina caça-níqueis. 23 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz, mais mensagens do que tive paciência de rolar, todas de Nancy com títulos como por favor atende, não quis dizer aquilo, precisamos conversar. Claro, como se fosse convencer. Jack saiu da cozinha com 2 cafés, colocou um ao meu lado e perguntou, então qual é o plano? Dei um gole, rolei o celular como se estivesse olhando a previsão do tempo e falei, passo 1, vou ligar para todos os fornecedores do casamento, passo 2, acabou. Ele me olhou surpreso, tão rápido mano? Ela detonou tudo à meia-noite na frente de todos, não existe esse papo de talvez ela não quis dizer. Ela basicamente colocou um outdoor dizendo que o Casper vive de graça na cabeça dela. O que eu deveria fazer? Jogar confete e continuar planejando a lua de mel? Jack deu um meio sorriso, justo. Às 9 da manhã eu já estava no telefone, recepção cancelada, local cancelado, fotógrafo cancelado, DJ cancelado, florista cancelado, todos sem exceção. Perdi alguns depósitos sim, mas o alívio valeu 10 vezes o dinheiro. Cada e-mail de cancelamento que chegava parecia um peso saindo das minhas costas. Enquanto isso Nancy não parava de ligar, toda vez que o nome dela aparecia na tela eu deixava tocar. Jack olhou por cima e perguntou, vai atender alguma hora? Eu ri. Por quê? Para que ela pudesse explicar como a confissão de amor profundo pelo Casper foi apenas um truque de festa. Ao meio-dia eu já tinha uma pilha de recibos e e-mails de confirmação na minha frente. Tirei uma foto da pilha e mandei para ela com uma linha, Feliz Ano Novo, o casamento acabou. Mais uma ponta solta resolvida. A casa que estávamos quase comprando estava apenas no meu nome, com fechamento previsto para março. Fiz questão de manter assim. Depois do ano novo, ela ligou imediatamente. Recusei. 1 minuto depois veio uma parede de texto. Era o champanhe. Eu não estava pensando. Juro que te amo. Eu respondi com apenas uma coisa. Parabéns. Você e o Casper são oficialmente a parte mais memorável de 2025. Vai comemorar com ele. Jack leu por cima do meu ombro e assobiou. Selvagem. Não selvagem, eu disse recostando. Apenas eficiente. Naquela noite finalmente atendi uma das ligações dela. Falei direto, vou aí pegar minhas coisas. Ela fez uma pausa e respondeu apenas, ok. Sem súplicas, sem desculpas, o que sinceramente soou estranho. Algumas horas depois, apareci no apartamento dela. Já tinha passado noites suficientes lá para deixar roupas, sapatos e coisas espalhadas. Meu plano era simples, entrar, arrumar, sair. Mas claro que Nancy estava esperando para despejar as besteiras dela, parecia até que tinha ensaiado o discurso no espelho o dia inteiro. Assim que entrei com caixas, ela se levantou. Por favor, podemos conversar? Você está exagerando, foi só um comentário idiota. Eu a cortei, Nancy, comentários idiotas são como esquecer o aniversário de alguém. Você disse para uma sala inteira que amava mais o Casper do que a mim, fogos de artifício da meia-noite, primeiras palavras do ano, isso não foi idiota, foi uma confissão. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente, eu estava nervosa, a festa, a pressão, não quis dizer assim. Eu joguei camisetas dentro de uma caixa e dei de ombros, você não quis dizer, mas saiu mais suave do que qualquer eu te amo que ouvi de você ultimamente, engraçado como funciona.
Ela agarrou meu braço. Para de brincar, isso é sério. Eu me soltei. Estou falando sério. Piadas são para quem ainda se importa. Eu só estou apontando a comédia e vendo minha noiva se autodestruir mais rápido que a bola da Times Square. Ela suspirou como se eu tivesse dado um tapa. Empilhei outra caixa e fui para a porta. Você não pode simplesmente ir embora, ela gritou. Claro que posso. Ir embora é fácil quando a pessoa que você deixa já disse com quem prefere estar. Ela começou a chorar mais forte, lágrimas grandes, voz trêmula, todo aquele teatro que antes me pegava, mas não mais. Você sabe que eu te amo, ela sussurrou. Parei na porta, olhei para trás e sorri. Não, você ama a estabilidade, ama que eu tinha o carro, as economias, o anel, mas você amava o Casper e admitiu isso. Parabéns, finalmente disse a verdade. Saí deixando ela parada na sala. De volta à casa do Jack, larguei minhas coisas e desmoronei no sofá. Ele apareceu. Está bem? Eu sorri de canto, nunca estive melhor. É como descobrir que o paraquedas tem um buraco antes de pular, melhor agora do que espatifado depois. As 2 semanas seguintes foram uma comédia. Nancy tentou de tudo, ligações de números diferentes, e-mails cheios de parágrafos, até apareceu no saguão do meu trabalho fingindo que estava só passando. A segurança precisou escoltá-la para fora enquanto ela gritava eu te amo como se fosse uma comédia romântica. Meus colegas assistiam como se fosse TV grátis. Cada mensagem não lida era uma vitória, cada correio de voz que deletei parecia apertar pular anúncio. Ela achava que insistência ia me desgastar, mas só provou que eu tinha tomado a decisão certa. Jack perguntou uma noite se eu achava que estava sendo duro demais. Balancei a cabeça. Duro demais seria arrastá-la até o casamento e largar no altar. Isso aqui é eu fazendo um favor. Agora ela está livre para correr atrás do Casper sem fingir que eu sou o amor da vida dela. Ele riu e brindou sua soda na minha. Frio, mano, muito frio. Não frio, corrigi, apenas acabado. Foi isso, o relacionamento terminou no segundo em que ela abriu a boca à meia-noite. Tudo depois foi só papelada e recibos. E sinceramente ver ela se debatendo em pânico foi melhor que qualquer show de fogos. Cada número bloqueado, cada e-mail desesperado com assunto por favor, cada vez que aparecia onde não era chamada, tudo virou entretenimento grátis. Quanto mais ela implorava, mais calma eu ficava. Mas aí veio a verdadeira bomba. Era uma sexta-feira à noite, umas 2 semanas depois da festa. Jack e eu estávamos no sofá vendo pela metade um jogo de basquete quando a campainha tocou. Ele levantou e deixou o David entrar, um dos meus amigos da faculdade e parte da turma do ano novo. Ele entrou carregando comida e com aquela cara de quem sabe algo que você não sabe e gostaria de não ser o portador. Cara, precisamos conversar, disse ele largando as sacolas. Jack olhou para mim e logo se levantou. Vou dar espaço para vocês, murmurou indo para o quarto. Só isso já me disse que não era conversa pequena. David se sentou, esfregou as mãos e disse, então, a Nancy. Revirei os olhos. O quê? Ela também te mandou um e-mail choroso de 10 parágrafos. Pior, ele se inclinou para a frente. A Jane estava conversando com a Stella, certo? A Stella anda se sentindo culpada desde o ano novo. E ela contou a Jane algo que não deveria ter contado. Eu levantei a sobrancelha. Fala logo. David soltou o ar. O Casper nunca traiu ela. Toda aquela história era ficção total. Ela terminou com ele porque ele estava sem dinheiro. Você tinha um novo emprego e o carro. Ela pulou para o seu barco e vendeu para todo mundo a narrativa da vítima de coração partido para que ninguém a culpasse. Fiquei em silêncio por um momento, depois ri de verdade. Então você está me dizendo que perdi 2 anos fazendo o papel de terapeuta para um trauma que nunca aconteceu? Basicamente, disse ele com seriedade. Balancei a cabeça sorrindo de lado. Inacreditável, eu não era o namorado dela, eu era a muleta de rebote com pontuação de crédito. Mas David não tinha terminado. Tem mais, a Stella disse que o Casper nem sabe de você. Isso me paralisou. Como assim não sabe? Ela nunca contou a ele que estava noiva. Segundo a Stella, ela inventou uma história de que estava solteira e só precisava de espaço para se encontrar. Ele pensava que ela estava mantendo as opções em aberto, não que estivesse equilibrando um noivo inteiro ao mesmo tempo. Soltei um assobio baixo. Então ela estava aplicando o mesmo golpe em nós dois, me dizendo que ainda estava traumatizada por ele enquanto dizia a ele que ainda estava apaixonada por ele. Isso é impressionante de um jeito perverso. David recostou balançando a cabeça. Ela tinha vocês dois representando papéis sem saber. Você era a rede de segurança, ele era o projeto de paixão, ela planejava trocar de lado quando o momento fosse conveniente.
O quarto ficou em silêncio, exceto pelo comentário abafado do jogo na TV. Recostei olhando para o teto. Depois soltei uma risada curta. Então eu nem era o plano B, eu era tipo plano 4, 1K, a opção de aposentadoria, que ela mantinha até o Casper ganhar dinheiro suficiente para a atualização. David riu apesar de si mesmo. Exatamente. Eu me sentei com um sorriso ainda no rosto. Bem, isso muda tudo. Achei que ela fosse apenas uma mentirosa egoísta, mas na verdade é uma golpista nível olímpico. E o Casper, coitado, provavelmente acha que é a alma gêmea perdida dela agora. David franziu a testa. O que você vai fazer? Não respondi de imediato. Fui até a cozinha, peguei um refrigerante, abri e dei um gole. Deixei o silêncio pesar, depois sorri de lado. Vou descobrir quão fundo vai esse buraco de coelho. Se ela me enganou desse jeito, o Casper não tem ideia do que está por vir. Está na hora de compararmos notas. David parecia meio preocupado, meio divertido. Cara, isso vai ser feio. Feio para ela, corrigi. Naquela noite não consegui dormir, não por estresse, mas por empolgação. Eu ficava repetindo a ideia de que o Casper não tinha noção de mim, de como ela conseguiu manter duas mentiras completamente diferentes vivas por anos e de como seria bom arrancar a cortina diante dos dois mundos ao mesmo tempo. Eu não estava mais triste, nem com raiva, eu estava decidido. Isso não era decepção amorosa, era estratégia. Na segunda-feira de manhã eu já tinha decidido o próximo passo. Franklin, o investigador particular que eu estava considerando, ia receber uma ligação. Se a Nancy conseguiu mentir para nós dois por tanto tempo, eu queria cada recibo possível, e quando eu estivesse, o Casper e eu iríamos nos sentar cara a cara. Sorri sozinho rolando a última mensagem não lida dela. Por favor, eu sei que errei, mas eu te amo. Você é meu para sempre. Nem respondi, só deletei e pensei, engraçado, provavelmente o Casper recebeu a mesma mensagem ontem à noite. Ver a Nancy se debater em pânico foi melhor que qualquer show de fogos de ano novo, mas eu não estava satisfeito só em ignorá-la, isso era fácil demais. Alguém como ela não para até você fechar a porta de vez com prova concreta. Eu não ia dar espaço para ela distorcer a história depois com um você entendeu errado ou você exagerou. Eu queria recibos que ninguém pudesse contestar. Então liguei para o Franklin, um ex-policial que virou detetive particular. O cara não era chamativo, o escritório dele era um cubículo acima de uma lavanderia, mas eu tinha ouvido que ele era implacável em cavar sujeira. Entreguei tudo o que eu tinha, nome completo da Nancy, detalhes do trabalho, informações do Casper, os endereços, os turnos de quinta-feira à noite que sempre pareceram estranhos. Franklin folheou tudo, assentindo como se já tivesse visto esse filme centenas de vezes. Me dá uma semana, disse. 3 dias depois ele ligou, tenho algo que você vai querer ver. Encontrei com ele em um café perto do meu escritório, ele deslizou uma pasta Manila pela mesa, grosso o suficiente para me fazer sorrir antes mesmo de abrir. Boas notícias e mais notícias, disse Franklin tomando café preto como se não fosse arruinar meu noivado. Boas notícias, você não estava paranoico. Mais notícias, ela estava tocando uma operação em tempo integral. Primeira página, fotos, Nancy entrando em um hotel nos arredores da cidade, carimbadas às 6h47 da noite. 15 minutos depois, Casper entrando pelas mesmas portas. 2 horas depois, os dois saindo juntos. Roupas diferentes, quintas-feiras diferentes, mesma história. Ele folheou 6 semanas de provas como se fosse um clipe de melhores momentos. Eu realmente ri, toda quinta-feira sim, uma não. Ela marcava a traição como se fosse uma consulta no dentista. Franklin não riu e disse, e isso é só o começo. Depois vieram as mensagens que ele recuperou do backup na nuvem dela. A irmã dela, Stella, tinha me contado que Nancy reutilizava a mesma senha velha em todos os lugares, e Franklin entrou com ela. Mensagens antigas, de antes de ela perder o celular. Ler aquilo era como entrar em uma novela ruim. Nancy para Casper, você é o único que realmente me entendeu. Nancy para Casper, só preciso de espaço para entender as coisas, sei que nossa hora vai chegar. Nancy para Casper, mal posso esperar até ser só nós dois de novo. Ela nunca me mencionava, nunca insinuava ter noivo, nunca falava de casamento. Para o Casper, ela interpretava o papel da alma gêmea atormentada que só precisava de um tempo antes de correr de volta para os braços dele. Então Franklin puxou outro maço, mensagens que ela tinha me enviado nas mesmas datas. Nancy para mim, obrigada por ser minha rocha, você é a razão de eu me sentir segura. Nancy para mim, eu sei que fico emotiva, mas você é o único homem em quem posso confiar. Nancy para mim, eu não confio facilmente, mas você mudou isso em mim.
Balancei a cabeça folheando de um lado para o outro como se tivesse em mãos dois roteiros diferentes. Inacreditável. Para o Casper ela era Julieta, para mim a donzela indefesa. A mesma mulher, duas histórias, ambas puro lixo. Franklin bateu na mesa, ela manteve as duas cordas bem firmes. Você era a âncora, a casa, a estabilidade, o cara confiável. Ele era o sonho, a paixão, o romance, o que escapou. Ela estava esperando para ver qual parecia mais forte antes de dar o salto. Eu recostei rindo de lado apesar de mim mesmo, basicamente ela estava jogando The Bachelor, só que com pior qualidade de produção. Franklin não esboçou sorriso. Já vi gente equilibrar coisas, mas ela é boa nisso. O Casper não tem ideia de que você existe, ela vendeu a ele o conto de estar se reencontrando e ele comprou. Isso doeu mais do que eu esperava, não era ciúmes, era apenas a dimensão da manipulação. Dois homens completamente diferentes, duas mentiras completamente diferentes, e ela quase conseguiu. Folheei mais provas, capturas de tela de lembretes no calendário que ela mesma colocava, reuniões de trabalho nos mesmos horários em que as fotos do hotel foram tiradas, e-mails para mim sobre estar atolada no escritório que batiam perfeitamente com as entradas dela no hotel. Ela estruturou aquilo como se fosse um emprego de meio período. E o golpe final, recibos reais de hotel no nome dela. Sem vergonha, sem cautela, apenas a confiança arrogante de que nem eu nem o Casper iríamos ligar os pontos. Fechei a pasta, soltei o ar e ri. Então basicamente ela estava tocando um acampamento de fantasia para dois homens, eu era a carteira com estabilidade, ele o projeto de paixão, e ela a diretora escrevendo os dois roteiros ao mesmo tempo. Franklin deu de ombros, mais ou menos. Recolhi as fotos, textos, recibos e enfiei tudo de volta na pasta. Perfeito. Franklin ergueu a sobrancelha. Perfeito? A maioria não fica exatamente feliz em descobrir isso. Eu sorri, eu não sou a maioria. Agora não só sei que ela é lixo, eu posso provar. E sei exatamente quem precisa ver isso primeiro. Casper, disse Franklin secamente. Casper, repeti. Porque é o seguinte, Nancy construiu todo o golpe mantendo-nos em mundos separados. Casper achava que era a alma gêmea perdida, eu achava que era o salvador que ajudava ela a se curar. Nenhum de nós sabia da existência do outro. Mas agora eu tinha o quebra-cabeça inteiro montado peça por peça. Ela pensou que poderia levar isso para sempre, achou que Casper nunca saberia de mim e que eu nunca saberia dele, mas não contou que eu iria cavar. Saí daquele café com a pasta debaixo do braço e um sorriso no rosto. Isso não era mais decepção, era xadrez, e o Casper estava prestes a ter a primeira visão do tabuleiro. Liguei para a empresa dele esperando ser dispensado, mas na hora em que falei o nome da Nancy, o tom mudou. Uma pausa, depois espere um momento. Quando vi, estava falando diretamente com ele. A voz dele era firme, controlada, daquele tipo que mostra que a pessoa está acostumada a mandar. Aqui é o Casper, ele disse. Fui direto, nunca nos vimos, eu era o noivo da Nancy. Silêncio, um silêncio pesado e confuso. Então ele, noivo? Que diabos você está falando, noivo? Repeti devagar e firme. Quase 2 anos, data do casamento marcada, depósitos pagos, o pacote completo, e imagino que você não fazia ideia. Ele não disse nada por um longo tempo, depois respondeu baixo e cortante, onde você quer se encontrar? Marcamos um bar esportivo no centro da cidade, terreno neutro, público, casual, sem chance de dar confusão. Quando entrei ele já estava lá, alto, confiante, camisa social elegante, relógio caro no pulso. Tinha aquele jeito de quem não precisa se esforçar para chamar atenção. Entendi na hora, ele era tudo que a Nancy queria que eu acreditasse que ela tinha perdido. Você deve ser, ele começou quando me sentei. O ex-noivo dela, cortei. Graças ao show de Ano Novo. A testa dele franziu, ela me disse que estava solteira, que não estava pronta para se comprometer depois de tudo que eu supostamente fiz. Empurrei a pasta Manila pela mesa, sobre isso, vá em frente. Ele abriu, primeira foto, Nancy entrando no hotel, próxima foto, ele, 15 minutos depois. Os olhos se estreitaram conforme folheava mais rápido. Depois vieram as mensagens, o maxilar dele travou, ele balançava a cabeça como se não acreditasse. Ela me disse que só precisava de tempo, murmurou, que estava se encontrando, que teríamos nossa chance de novo quando ela estivesse pronta. Eu ri com desprezo, sim. Enquanto isso ela fazia papel de noiva feliz comigo, escolhendo flores,
provando bolos, chorando em comerciais de casamento, tudo enquanto te encontrava no hotel como se fosse um bico. Casper soltou uma risada amarga. Você está me dizendo que ela esteve noiva esse tempo todo? Isso mesmo, confirmei recostando, noiva, planejando um casamento, e para você ela era a senhorita, um dia estaremos juntos. Ela enganou nós dois. Ele se recostou, esfregando as têmporas, depois riu amargamente. Eu disse, parece que sou um idiota, não? Ela é boa, te deu o roteiro da alma gêmea e me deu o roteiro da estabilidade. Você recebeu a história do romance trágico, eu recebi o papel da mulher quebrada que precisava ser salva. Roteiros diferentes, mesmo golpe. Ele balançou a cabeça folheando outra mensagem. Sempre vou te amar, só preciso de espaço. Olhou para mim. Ela me mandou isso na mesma semana em que provavelmente estava sentada no seu sofá planejando os votos de casamento. Eu sorri. Naquela semana ela me disse que eu era a rocha dela. Acho que nós dois fomos promovidos a protagonistas do show da Nancy. Isso quebrou ele, que riu de verdade dessa vez balançando a cabeça. Cara, ela é inacreditável. Ela é gananciosa. Corrigi. Queria a paixão de você e estabilidade de mim. O problema é que subestimou a rapidez com que os homens comparam notas quando param de brigar por uma mentirosa. Ficamos em silêncio por um instante, o peso caindo sobre nós, mas em vez de constrangimento, parecia libertador. Nenhum de nós era o tolo mais. Então qual é o seu movimento? Casper perguntou. Eu bati na pasta. A gente não só vai embora, a gente queima o roteiro, faz ela engolir cada mentira na frente de todo mundo que ela enganou. Você e eu, lado a lado. Os olhos dele brilharam, um sorriso se espalhando devagar. Esse é o tipo de plano que eu posso apoiar. Pedimos asinhas de frango e trocamos histórias de guerra. Ele me contou da vez que ela implorou para ele não desistir deles uma semana depois de me arrastar para fotos de noivado. Eu contei como ela chorou sobre problemas de confiança que supostamente eram culpa dele enquanto saía escondida para vê-lo. A sobreposição era tão perfeita que era quase engraçada. Em certo momento, Casper mostrou uma mensagem no celular. Mal posso esperar até ser só nós dois de novo, datada de 3 meses atrás. Eu puxei a minha da mesma semana. Obrigado por ser paciente, eu sei que às vezes sou difícil de amar. Nós dois rimos tanto que as pessoas da mesa ao lado olharam. Cara, disse Casper entre risadas, ela estava tocando 2 projetos em grupo e nenhum de nós recebeu o memorando. Respondi, éramos estagiários não pagos na corporação Nancy. Quando terminamos as asinhas, a amargura tinha sido substituída por algo melhor, foco. Não éramos inimigos, não éramos rivais, éramos 2 caras que tinham sido enganados agora com todos os recibos nas mãos. Quando nos levantamos para sair, Casper apertou minha mão com firmeza. Ela vai surtar quando perceber que eu estou fora, provavelmente vai correr de volta para você. Eu sorri de lado, deixa ela tentar, desta vez ela não vai encontrar um capacho, vai encontrar uma porta trancada e talvez uma apresentação. Ele sorriu, gosto do jeito que você pensa. Saindo daquele bar, me senti mais leve do que em semanas. Isso não era mais sobre mim, era sobre virar o jogo contra ela. Ela achava que era a diretora dessa peça, agora estava prestes a virar a piada. Um mês depois do colapso da véspera de Ano Novo, mandei uma mensagem para Nancy para fisgá-la. Nada floreado, nada dramático, apenas 7 palavras. Precisamos conversar, acho que cometi um erro. Eu sabia exatamente o que isso faria. Ela estava bombardeando meu celular, meu e-mail, até aparecendo em lugares onde achava que eu poderia estar. Ela vivia pela chance de consertar as coisas. Em menos de 5 minutos ela respondeu, claro, quando e onde for, eu te amo. Obrigado, Isca, Anzol, Fisga. Mas o local do encontro seria minha escolha. Eu disse para ela me encontrar no Il Giardino, o restaurante italiano onde eu havia feito o pedido de casamento. Ela interpretaria isso como um sinal, na cabeça dela significava que eu queria reiniciar a história de amor onde tudo começou. Na realidade, era o tribunal. Eu reservei a mesma mesa redonda grande onde uma vez me ajoelhei com um anel, mas não contei isso a Nancy. Também convidei alguns convidados, Jack e a namorada, David e Jenny, Oli e Stella, as mesmas pessoas que tinham ficado congeladas na véspera de Ano Novo quando ela mencionou o nome do Casper. Eles não hesitaram quando pedi que viessem, curiosidade e uma pitada de desejo de vingança os trouxeram. Todos queriam ver como aquilo ia terminar. A noite chegou, Nancy apareceu 15 minutos mais cedo, claro. Eu a vi pela vidraça quando cheguei, vestido azul, aquele que ela sempre dizia que dava sorte. Ela parecia nervosa, mas também confiante,
como alguém que acredita que o final do filme está prestes a ser feliz novamente. Quando cheguei à mesa, ela se levantou como se esperasse que eu a abraçasse. Eu interrompi o movimento com um aperto de mão. Nancy, disse eu friamente. A confusão passou pelo rosto dela, não era o que esperava, mas forçou um sorriso e se sentou. Estou tão feliz que você me mandou mensagem, senti sua falta todos os dias, eu sei que destruí tudo, mas podemos consertar, farei o que for preciso. Assenti como se estivesse ouvindo. O garçom serviu a água, pedi a mesma garrafa de Chianti que tínhamos naquela noite do pedido de casamento. Nancy se iluminou, provavelmente convencida de que era um bom sinal. Então percebeu que eu olhava para a porta. Por que uma mesa tão grande só para nós dois? Ela perguntou. Por que não somos só nós? Respondi. Bem na hora, os outros começaram a entrar, Jack e a namorada primeiro, depois David e Jenny, depois Oli e Stella. Sentaram-se sem dizer uma palavra, a tensão dava para cortar com uma faca. O sorriso da Nancy desmoronou. O que está acontecendo? Eu me recostei na cadeira. Você disse que queria consertar as coisas. Bem, isso começa com honestidade, e honestidade merece testemunhas. Ela piscou, paralisada. Eu alcancei minha bolsa e puxei um envelope marrom grosso, deslizei para o Jack, passa adiante. Ele abriu, tirou um monte de fotos brilhantes e a expressão no rosto dele dizia tudo. Entrada do hotel, Nancy entrando, 15 minutos depois Casper, 2 horas depois os dois saindo juntos, datas e horários claros como o dia. Jack passou as fotos para a próxima pessoa que ofegou. A voz da Nancy falhou. Onde você? Isso é privado. Errado, interrompi, isso são mentiras com carimbos de hora e data, 15 de setembro, 3 de outubro, 17 de outubro, quintas-feiras em que você me disse que estava trabalhando até tarde. Engraçado, o seu trabalho tem um saguão bem diferente daquele hotel. Stella parecia querer se enfiar debaixo da mesa, David murmurou puta merda baixo demais. Eu não tinha acabado. Puxei um segundo envelope, mais material de leitura. Dentro havia capturas de tela, metade para o Casper, metade para mim. Li em voz alta uma por uma. Para o Casper, você é o único que realmente me conheceu. Para mim, obrigada por ser minha rocha, eu não sei onde estaria sem você. Para o Casper, só preciso de tempo, nosso momento vai chegar. Para mim, você é o único homem em quem posso confiar. Suspiros ao redor da mesa, todos olhando de mim para ela como se assistissem a um acidente de carro em câmera lenta. Nancy tentou pegar os papéis, para com isso, você está distorcendo tudo. Eu puxei de volta facilmente. Não, Nancy, isso não são distorções, são roteiros. Você tinha o roteiro da alma gêmea para o Casper e o da estabilidade para mim, só não pensou que a gente fosse comparar notas. O rosto dela empalideceu. Notas, vocês, e então congelou, porque naquele momento o último convidado chegou, Casper. Ele entrou calmo, firme, os olhos fixos nela e depois em mim, me deu um aceno quase imperceptível. Nancy saltou da cadeira tão rápido que ela tombou. Casper, graças a Deus você está aqui, nós podemos consertar isso, você sabe que eu te amo. Casper a cortou, a voz fria e claro bastante para que os clientes ao redor silenciassem. Me amar? Você mentiu dizendo que estava solteira, mentiu sobre eu ter te traído, mentiu sobre por que me deixou e agora todos eles ficam sabendo que você estava noiva esse tempo todo. Ele não olhou para mim, olhou para a mesa, noiva durante 2 anos, disse, deixando pesar. Eu assenti para a mesa, 2 anos, casamento marcado, depósitos pagos, enquanto ela mantinha ele no escuro e brincava comigo. A boca dela se abria e fechava como a de um peixe, a mesa estava em silêncio mortal, todos os olhos nela. As mesmas pessoas que tinham ouvido a confissão de Ano Novo agora viam o quadro completo sendo montado peça por peça. Casper deu um passo à frente, inclinou-se levemente. Você queria a paixão de mim e estabilidade dele, achou que podia esticar isso para sempre, mas esqueceu de uma coisa, Nancy, cedo ou tarde os homens conversam. E assim ele se virou e saiu. Nancy desmoronou de volta na cadeira tremendo, repetindo não, não sem parar. Ninguém a consolou, nem a irmã, nem o irmão, nem mesmo a Jenny, que sempre tinha compaixão por todos. Todos apenas a encaravam como se fosse uma estranha. Eu me levantei, deixei algumas notas sobre a mesa para pagar o vinho e olhei direto nos olhos dela. Você arruinou meu ano novo, eu só devolvi o favor. Então saí, deixando-a no mesmo restaurante onde uma vez prometi para sempre. Só que dessa vez, tudo que ela tinha eram olhares de desprezo e silêncio. Saí do jardino sem olhar para trás. Do lado de fora,
Casper estava encostado em seu carro, calmo como sempre. Quando me viu, sorriu de canto. Isso saiu ainda melhor do que eu esperava. Eu dei de ombros. Ela nos entregou em uma bandeja de prata. Ficamos ali um momento, deixando o ar da noite assentar. Lá dentro, o mundo da Nancy estava desmoronando. Ela tentou controlar duas histórias ao mesmo tempo e as duas se desfizeram diante da família, dos amigos e do homem que ela achava que era o plano reserva. Jack me mandou mensagem quando entrei no carro. Mano, isso foi brutal. Todo mundo viu o que ela é. Orgulho de você. Mas o que eu senti não foi orgulho, foi clareza. Na semana seguinte, as consequências se espalharam rápido. Nancy tentou controle de danos, claro. Mandou mensagem primeiro para a namorada do Jack, implorando que explicasse que era tudo um mal-entendido. Mandou mensagem para David e Jenny também, alegando que as fotos eram antigas e os textos estavam fora de contexto. Ninguém acreditou, eles tinham visto os carimbos de hora e data, tinham visto a reação do Casper ao vivo. O teatro estava morto. Stella, a própria irmã dela, parou de defendê-la. Ollie disse em particular ao Jack que tinha vergonha de compartilhar o sobrenome dela. O grupo de família no celular ficou em silêncio. A carta de vítima não funcionava mais. Quanto ao Casper, ele cortou de vez, bloqueou o número dela, pediu ao advogado que redigisse uma carta proibindo o contato. Mais tarde ele me contou que ela tentou aparecer no escritório dele e a segurança precisou barrá-la. Ela parecia chocada, disse ele sorrindo, como se não conseguisse processar que dinheiro não apaga traição. Enquanto isso, eu cancelei a mudança conjunta e vendi o imóvel que havia fechado. No meu nome, título e hipoteca eram apenas meus, então não havia nada para ela tocar. Ela não ficou com nada, nem a casa, nem as economias, nem o futuro que achava que compraria com a manipulação. A melhor parte foi o silêncio. Pela primeira vez em anos, sem drama constante, sem chantagem emocional, sem lágrimas falsas, apenas paz. Uma noite, Casper e eu nos encontramos de novo no mesmo bar onde tínhamos comparado notas pela primeira vez. Nos recostamos, pedimos asinhas e rimos de tudo. Ela realmente achava que poderia nos equilibrar para sempre, disse Casper balançando a cabeça. É quase ofensivo quão burros ela pensava que éramos. Ela subestimou uma coisa, respondi sorrindo, que homens conversam, e quando conversamos, todo o circo desmoronou. Brindamos a isso. Nancy, da última vez que eu vi, tinha se mudado da cidade, queimado todas as pontes que tinha aqui, sem amigos, família envergonhada, reputação destruída. Provavelmente achou que encontraria pastos mais verdes em outro lugar, mas a verdade é que você não pode fugir de quem você é. E eu não só consegui encerramento, eu consegui perspectiva. Eu não era o plano reserva de ninguém, não era a estabilidade de lado enquanto ela esperava pela paixão. Eu era o cara que acabou com o joguinho dela de uma vez por todas. Ao sair daquele restaurante, prometi a mim mesmo uma coisa, nunca mais deixaria outra pessoa desperdiçar meu tempo assim, sem segundas chances para mentirosos, sem simpatia para manipuladores. Se alguém te mostra quem realmente é, acredite da primeira vez. Quanto a Nancy, ela vai lembrar daquela noite pelo resto da vida, a noite em que pensou que entrava para a reconciliação no restaurante onde uma vez prometi para sempre, mas em vez disso saiu sozinha, exposta e descartada. A vingança não foi barulhenta, não foi violenta, foi calma, precisa, inegável. E foi perfeita.